começando a primeira edição do Diário de Pernambuco TV de 2018. Veja os destaques desta semana. Clarice Lispector é homenageada em livro digital. Então a gente foi pegando jornalistas, escritores, poetas e fazendo esse apanhado de pequenas homenagens a Clarice que resultaram no livro. Tiago West mergulha no universo das palavras para compor a exposição Poema Viga, Palavra Olho. Comecei a ligar texto com música, um tempo mais à frente eu comecei a ligar texto com imagem, que é isso daqui, né? Que é essa exposição. No último dia 28, alunos da Universidade Federal de Pernambuco realizaram um encontro para homenagear a estudante de pedagogia Remis Carla Costa, vítima de feminicídio no dia 17 de dezembro. De acordo com a Secretaria da Mulher de Pernambuco, ocorreram 77 crimes dessa natureza em 2007. E na última terça-feira, uma adolescente de 14 anos também entrou na estatística de crime de feminicídio. Cibele Carla de Lima foi morta em sua residência pelo companheiro de 26 anos. Eu fiquei sabendo do desaparecimento de Remis na terça-feira, dia 19. A gente ficou sabendo através da irmã dela, que ela saiu de casa na sexta-feira e tinha ido passar o final de semana com o namorado. Na terça-feira começaram a ser espalhados cartazes, flyers, divulgando o desaparecimento dela e pedindo informações. Na sexta-feira, a gente foi até a comunidade onde ela foi vista pela última vez. A gente fez um trabalho que a polícia não fez, na verdade. Porque nós fomos lá tentar sensibilizar a comunidade em busca de mais informações, em busca da Remis. No dia seguinte, no sábado, a comunidade realizou uma denúncia anônima e descobriu-se então o corpo da Remis numa vala no fundo do terreno onde ficava a casa do assassino dela, do Paulo César. No domingo, véspera de Natal, a gente teve que assistir Remis ser enterrada mais uma vez. Só que dessa vez ela foi enterrada com um adeus dos familiares, dos amigos e dos parentes. Muitas mulheres não têm a coragem que Remis teve. Remis teve a coragem de denunciar, de seguir com o processo, de solicitar a medida protetiva, mas muitas mulheres, sabendo da omissão do Estado, preferem não denunciar, preferem ficar sofrendo caladas, sem essa rede de proteção no qual o Estado diz que tem, que na verdade não tem. O caso da companheira Remis morta, ele vem como um boom na sociedade, fazendo recorte das mulheres que são acadêmicas. Mas nesse período, mais 6 mulheres companheiras foram mortas durante essa semana. Eu acho que é justo a gente lembrar as companheiras que todas foram mortas nesse período. A gente está aproveitando, infelizmente, essas tragédias para dar visibilidade ao feminicídio, ao machismo, ao racismo, às posições misóginas, que diariamente nos matam. É a ausência desse debate, é a ausência dessas discussões em todos os espaços educativos, inclusive das famílias, que faz com que a gente crie meninos, rapazes, homens, que pensem na mulher apenas na perspectiva do objeto, de uma coisa, desumanize e que ache que tem posse sobre aquele corpo, aquele ser. A sociedade cria esses monstros, alimenta e a gente precisa estar denunciando. Então, as discussões de gênero, elas são fundamentais para isso. No dia 24 de dezembro, enquanto Remis estava sendo enterrada, o chefe da Polícia Civil, o Joselito Amaral, durante uma coletiva de imprensa,
ele deu uma declaração muito infeliz, né? Ele falou que Remis foi ao encontro da morte, o que não é verdade. Primeiro que, oficialmente falando, no dia em que Remis foi encontrar com o namorado dela, que ela não tinha obrigação de adivinhar, né? Ela não tinha obrigação de saber que ele seria o seu algoz futuramente. E nesse instante em que o Estado, através de um representante legal, diz que Remis foi ao encontro da morte, ele tira a culpa de si para colocar a culpa mais uma vez na vítima. Mais uma vez, nós mulheres fomos culpabilizadas. É a vitimologia, né? O que ele quis dizer claramente com essa declaração é que Remis provocou a própria morte, que é uma mentira. Esse Estado que legitima, quando ele não faz o seu papel, ele é coadjuvante nesse processo das mortes das mulheres, né? Enquanto ele não chega junto para poder fazer a perícia, quando ele não chega junto para levar a medida protetiva, quando ele não escuta as mulheres na delegacia, os centros também não nos acolhem, quando diz a nós que não tem onde colocar a mulher com seus filhos porque o sistema está sem recurso, né? E como é que ficam essas mulheres? Para onde elas vão? A gente sofreu com a omissão da polícia desse estado desde o início, desde quando Remis fez a denúncia e não foi atendida, não foi bem atendida, desde quando perguntaram no Instituto de Medicina Legal se aquela mancha do corpo dela era mancha de caneta. Paulo César depois, durante 6 horas, com a mão cheia de marcas, de mordeduras. E a polícia viu isso e nós continuamos nos questionando por que o Paulo César ele não foi preso preventivamente, porque o Paulo César ele não era tido como suspeito, se era só realmente uma estratégia, mas se é uma estratégia, por que manter o caso em sigilo, por que não divulgar informações, por que não procurar sensibilizar a sociedade, a comunidade em busca de mais informações. Então a gente precisa ter esse acolhimento na delegacia, da escuta da delegada, da agente de polícia, da pessoa que faz o café, da colega que está ali para estar com a gente, simplesmente para fazer a relatoria do nosso caso. A gente precisa se ver naquele espaço da delegacia, a gente não se vê ali. A gente quer um espaço político nosso, representado por nós, mulheres. Os centros eles estão aí postos para nos acolher, mas não tem recurso, não tem delegada, não tem psicóloga, não tem, é uma falta de tudo. E a falta pior é do acolhimento. Porque você tá na periferia, levar pau e sair dela para onde com 5, 3, 4 filhos? Não existe essa rede de apoio. Tá falha. Enquanto ela tá falha, várias de nós estamos sendo mortas. E quando uma companheira e quando a mulher é morta, eu morro também. Todas nós morremos juntos. Poemas para ler e ver. O multiartista Tiago Este reuniu poesia e artes visuais para lançar sua primeira exposição individual, Poema Viga Palavra Olho, que está em cartaz no Centro Cultural dos Correios, no centro do Recife. Acho que meu primeiro contato foi com o texto mesmo. Eu já criança comecei a escrever, ainda me alfabetizando, eu já fazia algumas combinações de palavras e aquilo para mim era fascinante. E comecei a escrever sem ainda um entendimento sobre poesia, mas de alguma forma já era poesia. E aí eu fui seguindo, escrevendo incansavelmente. Depois eu conheci a música, eu sou músico de formação e comecei a ligar texto com música. Um tempo mais à frente eu comecei a ligar texto com imagem, que é isso daqui, né? Que é essa exposição. E essa exposição é um resultado desse longo tempo namorando a poesia, namorando o texto, somado a uma apreciação que veio um pouco mais tarde com um senso estético, com um discurso visual e tal. E aí eu fui ligando as duas coisas, conhecendo algumas correntes como poesia concreta, poesia visual, design, arquitetura, essas coisas todas.
É engraçado, porque hoje eu estou trabalhando com poesia visual, assim, combinando palavra e imagem, mas eu lembro que já nesse começo, me alfabetizando, eu via as palavras e para mim aquilo já era imagem. A palavra escrita tradicionalmente, eu combinava palavras que se assemelhavam em termos de curvas, eu ainda nem lia, nem sabia ler direito, mas eu já brincava com isso. Essa é a minha primeira exposição individual. Esse trabalho aqui com esse tratamento gráfico, em quadros e nessas dimensões, é a primeira vez que exponho individualmente, expus esse ano já de forma coletiva, mas é a primeira vez que estou apresentando esse trabalho. Eu venho desenvolvendo há um tempo, mas estou jogando agora ao público pela primeira vez. Se você perceber em algumas peças, o acabamento, o tratamento gráfico, ele serve mais para adornar o que está escrito. Então ele está a serviço do texto. E em outras, tanto a imagem quanto a palavra, elas falam em união. Mas o texto ele prevalece, porque ele sempre está presente, ele sempre é narrativo. Enquanto que a imagem, o acabamento gráfico, visual, ora é, ora não. Ora é apenas um adorno, um convite estético e tal. Por enquanto a palavra tem mais força, porque eu tenho uma relação mais antiga com ela, me é mais familiar, mas, enfim, vamos ver daqui para frente essa hierarquia, como é que vai ficar. Tem 65 obras aqui, entre quadros e algumas intervenções com objetos que eu fiz, umas provocações. Para quem tiver interesse em comprar, algumas das peças, muitas das peças estão sendo vendidas. Eu deixei aqui na entrada da sala da exposição, tem o caderno de visitação e ao lado tem o meu cartão, um cartão que coloquei com mídia, link para encomenda, e-mail, essas coisas, contato. E lá tem vários preços porque eu ofereço em medidas distintas, cada peça, pelo menos a maioria. E a exposição fica aqui até o dia 16 de fevereiro, então vai ter muito tempo ainda, quase 2 meses, para visitar. Venham, o convite está feito, cada presença eu agradeço. Autores brasileiros e argentinos participam de Clarice em Technicolor, livro digital sobre a vida e obra da ucraniana que se mudou para o Recife ainda criança e se tornou um dos grandes ícones da literatura brasileira. Rilke, em seu Cartas a um Jovem Poeta, respondendo a uma das missivas, perguntava ao jovem que pretendia se tornar escritor: se você não pudesse mais escrever, você morreria? A mesma pergunta eu transfiro a você. Eu acho que enquanto não escrevo, eu estou morta. Clarice Lispector é uma das maiores escritoras brasileiras, né, porque ela se considerava brasileira, apesar de ter nascido na Ucrânia. Até hoje, mesmo 40 anos após a morte dela, ela continua relevante, né? Ela não se esgota no seu tempo, ela consegue flutuar em várias décadas. Para cada pessoa, ela tem um modo de chegar, né? Uma interpretação. Eu costumo dizer que Clarice é o Beatles da literatura brasileira. O livro surgiu de um desejo que eu tinha de comemorar os 40 anos da obra A Hora da Estrela, né? Que foi a última obra que Clarice publicou em vida e é uma obra síntese de toda a carreira literária de Clarice, né? Quando o Anderson chamou para se fazer algo para Clarice, a possibilidade de se fazer o e-book foi a mais, digamos assim, a mais rápida. Nós reunimos escritores, cineastas, poetas aqui de Recife, de várias outras cidades, tem gente de Minas Gerais, tem gente de Buenos Aires, tem de Fortaleza. Então a gente foi pegando jornalistas, escritores, poetas e fazendo esse apanhado de pequenas homenagens a Clarice que resultaram no livro. Por exemplo, a Bel Costa, que é jornalista lá no Ceará, ela pontua Macabeia em uma relação com o feminismo, né, com a atualidade, né? O Raimundo, ele faz um poema, uma homenagem a Clarice, cita, né, a história dela aqui em Recife, né? O texto da Maria Papim, a editora de Clarice em Buenos Aires, ela fala da importância da literatura de Clarice com o público argentino, né? A ideia teve o apoio aqui da Faculdade Fama, onde eu sou coordenador do curso de publicidade, e eu chamei alguns alunos para participar. Eu chamei o Antônio Valença para fazer a capa e o projeto gráfico,
e chamei o Clênio Oliveira para fazer as ilustrações. E a capa surgiu da ideia do próprio nome, Clarice Technicolor. Que o Technicolor nada mais é do que a técnica que era muito usada pelos cineastas para colorir das fotos que foram disponibilizadas para fazer o layout do e-book, e comecei a ilustrar. Então eu fiz uma pintura digital da imagem de Clarice. E Technicolor porque é uma citação direta a um texto que ela faz em A Hora da Estrela, que ela diz que é preciso que tenha Technicolor no livro dela, né, para se ter algum luxo. Então, para que a gente também tivesse esse luxo, a gente chamou Clarice em Technicolor. O Diário de Pernambuco TV fica por aqui. Te encontro na próxima semana. Até lá!